Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós tivemos o vídeo ensinando aqui, ó, passo a passo, como montar este pano de prato com a ajuda dessa lista de unha. Se você ficou interessado, assiste a aula e deixa eu me apresentar. Eu sou Gilmara Lima. Este canal aqui, Vivendo com Criatividade, a gente ensina muitas coisas que vocês podem fazer na casa de vocês, para você decorar, para você presentear, para você ganhar uma graninha, né? Também, porque hoje em dia um dinheirinho a mais não faz mal, tá? E a ideia deste pano aqui é vocês fazerem aí com qualquer tecido que vocês tenham na casa de vocês. Eu usei o tricoline, tá? E este galãozinho aqui de flor. Dá para montar com passa-fita, dá para montar com outro material que vocês tenham aí à disposição de vocês. Mas se vocês quiserem um material, é só deixar aqui nos comentários que eu passo para vocês o link do material inteirinho aqui, todo, pano de prato, tricoline, tá? Tudo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode deixar no comentário. E agora vamos para o passo a passo. Para montar este pano de prato, eu usei 2 tiras de tricoline. Aqui eu já tenho meu pano de prato, 2 tiras de tricoline. Esta menor eu usei com 5 centímetros de altura aqui, tá? E o comprimento, aí assim, como esse meu pano de prato tem 40, ele é bem básico mesmo. Ele tem 40, eu deixei aqui ó, uns 2 dedinhos de cada lado. Aí, então, ele ficou aqui com uns 45, mais ou menos, aqui, tá? E aí você tem que fazer assim, ver a medida do teu pano de prato e deixa mais ou menos os centímetros que você consiga fazer uma costura aqui, ó, dobrando, tá? E fazendo a costura. Já essa outra tira aqui, eu fiz ela com 8 centímetros, tá? E ele é o dobro, tá? 2 vezes a medida do tamanho do teu pano de prato, tá? Também vou usar este galãozinho aqui de flor, ó, tá? Ou passa-maria, que cada região tem um nome, tá? Eu escolhi esse aqui por ser da cor, tá? Mas vou deixar ele separado porque ele vai ser bem por último. Também vamos usar a tesoura, a régua, né, que a gente está usando para medir, alfinete e uma lixa de unha, que é a nossa medida, tá? Essa lixa de unha aqui, ela tem 1 centímetro de largura, tá? E agora, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou separar essa maior aqui de 8 centímetros, vou deixar aqui junto com o meu galão, ou passa-maria, enfim. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é essa partezinha aqui de baixo, tá? Dá pra fazer também uma bainhazinha, porque ele geralmente vem sem a bainha, tá? Esses que eu compro, ele vem já com a bainha aqui do lado. É um pano de prato bom, tem uma ótima qualidade, né? Ele é aquele pé de galinha, que a trama é 100% algodão e ele é bem tramadinho. Então, dá pra fazer aqui, se eu quisesse, só a bainhazinha, tá? Que nem eles fazem aqui do lado, né? Vem fazer a bainhazinha. Mas eu não gosto. Como eu vou usar aquela barrinha ali, eu vou fazer aqui um detalhezinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bainha, né? Uma dobrinha e passar uma costura. E depois eu vou vir e vou prender aqui no pano de prato. Vou fazer a primeira costura e vou vir aqui pra gente prender. Passei uma bainhazinha, agora eu vou pegar o meu pano de prato do lado avesso, tá? Bainha que eu faço, gente, é só uma dobrinha e passar a costura, tá? E agora eu vou vir, ó, eu vou prender ela aqui. Ó, ele tá do lado avesso, eu vou vir aqui e eu vou prender ela do lado avesso mesmo, com o lado direito da estampa pra cima, tá? Aqui, ó, o pano de prato tá com o lado avesso pra cima, e aqui eu vou botar a estampa, tá? O tricoline aqui, o pozinho, eu coloco aqui também pra cima. Antes de colocar, eu também já posso fazer a dobrinha aqui se eu quiser, tá? Pra ficar melhor, pra prender depois lá já na medida do pano, tá? Bom, aqui então eu já prendi, ó, lado avesso, e agora nós vamos pro lado direito. Ó, aqui do lado direito do meu pano, eu vou cortar esses fiozinhos aqui que eles ficaram da costura, né, pra não ficar depois pendente. E o que eu vou fazer? Ó, já fiz a dobrinha aqui também, ó.
eu vou dobrar ele e vou vir pra cá pra fazer este acabamento aqui, ó, tá? E vou passar a costura aqui. Bom, aqui eu já fiz a minha costurinha, então ela já tá pronta. E agora eu também peguei o meu barrado, fiz uma... dobrei aqui, fiz uma bainha, né? Fiz uma dobra e passei a costura. E o lado que eu vou começar, tá? Esse ladinho aqui, ó, que é o lado que eu vou começar no pano de prata, fazer as dobrinhas. Eu já fiz também a costura, porque esse aqui ele vai ficar preso no pano de prata, tá? Então agora eu vou deixar o pano de prata aqui só pra mim ter a base do tamanho dele certinho, pra mim não me passar muito, tá? E agora eu vou começar a montar o meu barradinho aqui, fazer as minhas preguinhas. Então o que que eu vou fazer, ó? Aqui eu comecei deixando 5 centímetros, tá? Vou colocar a minha lixa de unha, tá? E vou fazer isto aqui, este movimento. Ó, dobrei. Tá? Fiz a minha primeira dobra, vou deixar ele retinho aqui, que ele não ficou retinho. Fiz a minha primeira dobra, vim e marquei. O que eu vou fazer agora, ó? Venho, coloco a minha lixa aqui, viro ela, tá? E puxo ela aqui também, ó, tá? Ó, desmanchou, vamos fazer de novo, ó. Coloco a minha lixa aqui, dobro ela, depois venho e coloco aqui, tá? E assim eu vou fazer, agora eu vou, deixa eu só arrumar aqui, tá? Vamos arrumando, deixando retinho. E dá pra prender com aquelas presilhazinhas que a gente usa agora, tá? Ó. Aqui terminou a minha primeira preguinha, tá? Ela tá aqui, ó, a voltinha dela. Então, eu vou pegar mais 5 centímetros pra cá. Pego novamente a minha lixa de unha, tá? E faço de novo aquele mesmo movimento. Primeiro, pro lado de dentro, tiro a minha lixa. Prendo aqui com um alfinete, tá? Ó, coloco a lixa aqui, giro pra cá, faço o movimento puxando para o outro lado. Ó, venho. É só segurar bem uma parte, até conseguir arrumar a outra, tá? Pra ele ficar parelhinho. Vim aqui, prendo novamente. E assim eu vou fazer até ele dar o tamanho do meu pano de prata, tá? Vou seguir exatamente assim, até ele terminar aqui. Aqui, então, eu já fiz todas as preguinhas, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura. Gente, essa última aqui, ó, eu deixei pouquinha coisa menor que as outras, pra poder ter espaço para dobrar aqui. Agora, eu vou passar uma costura. Quando eu for passar a costura, eu vou sempre ajeitar aqui em cima, ó, pra ele ficar juntinho, tá? Ó, ele não pode ficar afastado, tá? Então, aqui em cima, ele sempre tem que ficar juntinho essa dobra, tá? E aí, a gente já vai tirando também os alfinetes. Ficou bem legal, né? Se tiver, também quiser fazer mais pertinho, é só deixar a tira um pouco maior. Dá pra fazer ela em 3 vezes, né? E aí, vocês colocam aqui mais no meio e tal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu passa-maria, o meu galão, enfim. E eu já vou prender aqui. Só que eu vou prender primeiro no meu barradinho, tá? Ó, porque o meu barradinho, o que eu vou fazer? Eu vou virar ele depois. Então, eu vou prender ele aqui na beira. E aí, eu vou virar ele depois, tá? Então, eu vou prender aqui, ó. De fora a fora. Ó, toda a costurinha até aqui o final.
Lembrando que como essa parte aqui eu já dobrei, eu tenho que deixar um espacinho aqui para mim dobrar também depois, tá? Se eu quisesse também, poderia colocar ele assim, tá? Ia ficar bem legal, bem bonitinho, tá? Só prender ele aqui, né? Com as dobrinhas aqui, tá? Mas eu gosto de inventar moda, né? Então eu vou virar ele aqui, tá? E vou começar, eu vou colocar já ele aqui do meu pano de prato viradinho, que eu acho que ele vai ficar mais bonitinho aparecendo a florzinha aqui no branco, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar, cuidando sempre a altura aqui da... Pra não ficar lá em cima, lá embaixo, né? Cuidando sempre a altura dele, né? Pra combinar com essa bordinha aqui, ó. Deixando sempre que quando ele levantar aqui o tecidinho, ó, ele vai aparecer um pouquinho de baixo. E é assim que é o charmezinho deste pano de prato. Então agora eu vou alfinetar ele todo. E aqui então a gente já finalizou. O que que eu fiz aqui? Eu já fiz o acabamento aqui também, ó, tá costuradinho aqui. E do outro lado, tá? Depois que eu passei essa costura aqui de volta, eu passei uma costura todo passa-maria de fora a fora para que ele não se solte, ó, tá? Ele também tá preso aqui para ele não ficar virando, tá? Ó, então ele tá assim. Essa costurinha aqui, ó, que ficou de baixo, que tá aparecendo, a gente pode tirar, porque agora ela não vai mais, a gente não vai mais precisar dela, ela já tem uma outra de reforço aqui em cima. Então, esse aqui eu também vou tirar. E aqui tá pronto o nosso pano de prato, mais um modelinho simples, tá? Com tricoline aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.